James Wan foi responsável pela criação, de um novo universo de terror nos cinemas, a partir de Invocação do Mal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a mais nova adição a esse universo, que vem no formato de quadrinhos. Olá meus heróis, tudo bem com vocês? Eu tô aqui de volta, depois de um pequeno hiato dos vídeos, e hoje eu não vou falar sobre super-heróis. Não, eu vou falar sobre terror, e para ser mais específico, um novo quadrinho, que a DC começou a lançar, que é uma, digamos que, complementação do universo de Invocação do Mal criado por James Wan. Lá no começo do ano, a DC anunciou um novo selo, e aí você deve estar pensando, meu Deus, mais um selo que a DC anuncia. Exatamente. O novo selo é o DC Horror, porém, querendo ou não, levanta aquela questão, o que vai acontecer com muitos dos selos do Black Label, o selo focado mais em adultos, que também tem várias histórias envolvendo terror e horror. Então ainda não sabemos ao certo como esses títulos vão ser lidados, mas em algum momento eles devem migrar do Black Label para o DC Horror. O primeiro título desse novo selo, que foi anunciado juntamente com a estreia do próprio, foi The Conjuring The Lover, que na tradução literal é Invocação do Mal, a Amante. O quadrinho ele serve como um prólogo para Invocação do Mal, a Ordem do Demônio, que é o terceiro filme da franquia, que já está perto de estrear nos cinemas. Esse quadrinho, como eu falei, como ele serve de prólogo para o terceiro filme, ele se passa entre o segundo e o terceiro. Não sabemos ainda, se os personagens principais, Ed e Lorraine, vão aparecer no quadrinho. Até o momento não se tem informações. Apenas a primeira edição foi lançada esse mês, logo no começo do mês, Eu já tive a oportunidade de ler e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que eu achei, as expectativas, se eu gostei e também se eu não gostei. Bom, o título ele vai ser uma minissérie em 5 edições, em total, cada uma saindo em um mês. A história é focada em Jéssica, que é uma adolescente, ela volta das férias da faculdade e agora ela tem que lidar com a pressão dos estudos, das notas, da própria mãe, pedindo para ela tirar um tempo mais sabático para ela poder se encontrar. E também tem que lidar com um garoto com quem ela ficou e do qual ela não quer mais um relacionamento. A partir disso tudo, nós temos aí uma seita, ao que tudo indica, fazendo alguns feitiços envolvendo a Jéssica. Na primeira edição ainda não é mostrado o porquê dessa seita estar interessado na Jéssica, qual a finalidade disso tudo. Nós apenas vemos a personagem no campus, lidando com alguns colegas, ficando no seu quarto, e em determinados momentos nós vimos uma presença, um espírito atrás dela, especialmente na cena da biblioteca. É bastante interessante porque em alguns momentos lembra muito a atmosfera dos filmes de Invocação do Mal, e isso é o que chama a atenção do fã, quem já acompanha não só os filmes principais, mas também, por exemplo, os spin-offs como Annabelle e também a própria Freira. Então isso tudo dá um clima maior a série, ao quadrinho, e torna muito mais, como eu posso dizer, terrorístico, por assim falar, Acaba trazendo de volta a marca que James Wan criou lá do primeiro filme. O primeiro capítulo, ele de certa forma é um pouco contido, é mais focado na Jéssica. Temos um determinado momento em que ela está com a foto na mão, que tem ela menor e o que parece ser uma amiga ou uma irmã. A história ainda não deixou isso muito claro. A mãe deu a entender que poderia ser uma amiga que sofreu algum tipo de acidente, e Jéssica se afastou da faculdade justamente para poder lidar com toda essa questão emocional. Isso ainda não foi mostrado explicitamente, esperamos, eu particularmente espero, que isso seja apresentado mais para frente, até para poder entender, o porquê dessa situação envolvendo esse tal espírito, essa tal seita, está acontecendo com a Jéssica, o que eles querem com ela, porque se for para fazer só um quadrinho de horror baseado no universo de Invocação do Mal por fazer, é mais fácil não fazer, Tem que ter todo o contexto, tem que ter toda aquela atmosfera que os filmes costumam trazer, Tanto do 1 quanto do 2. Então, a gente fica na expectativa para poder conhecer um pouco mais sobre essa história da Jéssica e saber também o porquê dessa história servir como prólogo. Vai ter alguma ligação, não vai ter, Muitas perguntas que eu espero que sejam resolvidas nas próximas 4 edições. A história da Jéssica não é a única história que vem nessa edição, e nem que vai vir nas outras edições. Cada uma das 5 edições vai vir também com uma história extra, focando em um determinado objeto, da biblioteca ou do acervo ou da coleção
de Ed e Lorraine, que é apresentado nos filmes, né? Essa primeira edição, ela traz uma história escrita por Scott Snyder, né? Os fãs da DC já conhecem o autor, principalmente pelas histórias do Batman e também pelas duas sagas, né? Metal e Death Metal. E essa história é focada no Ferryman, né? O título é The Ferryman. Eu não conhecia, na verdade eu também não sei como poderia ser traduzido isso para o português, né? Eu tentei aí umas formas, mas não deu muito certo. E a história é contada, né? Um homem, ele conta na infância dele que ele foi, por assim dizer, provocado por uns amigos dele, porque ele chegou nessa nova vizinhança, ele queria se enturmar. Aí ele conheceu outros garotos e esses garotos fizeram uma aposta com ele. Perguntaram se ele teria coragem de roubar uma moeda da boca de uma mulher morta no seu velório. E eles falaram que existe uma lenda, né, que se você roubar essa moeda, o Ferryman, ele vem atrás de você para poder cobrar essa moeda, né? E aí o garoto, querendo se turmar, roubou a moeda, acabou comprando um boneco essa moeda, e essa moeda foi passando de mão em mão, ele se esqueceu dessa moeda. Porém, ao longo dos anos, né, fatalidades foram acontecendo, os pais dele morreram, alguns problemas da família começaram a surgir, e aí ele lembrou da moeda, né, e ele notou que provavelmente tudo isso estava acontecendo por causa da moeda. Ele resolveu partir em busca da moeda, querendo saber onde é que a moeda estava, fez muitas pesquisas, conseguiu encontrar a moeda, e aí ele foi em busca para poder recuperar esse objeto, né? E é interessante porque ele está contando isso para um taxista. Então a história é de certa forma rápida, são poucas páginas, porém a gente vai vendo que o taxista, ele começa a mudar também as falas dele, né? E no final é revelado que o taxista, ele também é um espírito, né, ou um demônio, como você queira chamar, e ele vem cobrar essa moeda, né? Ele fala que ele vai levar esse cara até onde ele quer, né, onde está a moeda, porém apenas se ele pagar o que ele tem que pagar, né, se ele devolver a moeda. E aí a história termina, a gente fica sem saber, né, se ele morreu, se ele conseguiu devolver a moeda, fica aí esse clima de suspense no ar com a história terminando assim tão rapidamente, né? E me levantou uma questão: quais outros objetos será que vão ser mostrados nas próximas 4 edições, né? Será que veremos a Annabelle de novo? Provavelmente não, porque ela já foi explorada no cinema. Eu gostaria que eles mostrassem, por exemplo, o macaquinho que tem no primeiro filme, que aparece na coleção deles, né? Seria algo interessante pra gente saber, porque aquela caixa com o macaco batendo o seu instrumento musical, que eu nunca lembro o nome agora, é um pouco, digamos que demoníaco até pela cara dele, né? Seria interessante explorar isso. Como tudo isso vai se conectar a todo o outro universo de Invocação do Mal, principalmente aos filmes, né, envolvendo Ed e Lorraine. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro review, né, de The Conjuring, The Lover. Eu vou terminar de ler os quadrinhos assim que eles saírem, né, as próximas 4 edições, e depois, bem mais pra frente, eu volto aqui para poder comentar a história como um todo, né? O que eu achei de uma forma geral, o que eu gostei, o que eu não gostei. E vocês também não se esqueçam de deixar aqui nos comentários o que foi que vocês gostaram. Também, né, novamente, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de todos os nossos vídeos. Deixar aquele curtir no vídeo e também seguir a gente nas nossas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, né, no @MegaHeroOficial. E de também acompanhar nosso podcast, o Heróis do Megaverso, em todas as plataformas, Spotify, lá no Google Play, no iTunes. É isso por hoje e nos vemos na próxima, e desperte o herói que há em você.